Boa noite, vamos começar aqui nossa aula de circuitos elétricos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Baseado na apostila e com aplicações práticas para a gente dar uma avançada, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho extraído mesmo da apostila, tá, pessoal? Promilitags, né? Aqui vai a referência, livro 2, página 71. Associação de resistores. E aí, eu tenho associação, né? É um circuito. Em um circuito é possível organizar conjunto de resistores interligados, chamado associação de resistores. O comportamento dessa associação varia conforme a ligação entre os resistores, sendo seus possíveis tipos em série, paralelo e misto. Então, o que acontece? Na associação de resistores, pessoal, eu vou ter vários tipos, várias resistências, né? Num circuito. E aí, eu vou poder pegar todos esses resistores e produzir o mesmo efeito com apenas um resistor. A isso a gente chama de resistência equivalente. Então, o que seria a resistência equivalente? Seria eu pegar todos aqueles resistores que tem no meu circuito e substituir eles por um só que produz o mesmo efeito, ou seja, que produz a mesma queda de potencial. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, a gente vai ter associação em série, em paralelo e mista. Em série, pessoal, eu tenho aqui um exemplo aqui, né? R1, R2, R3, R4. Na verdade, eu posso ter várias resistências em série. A característica principal das resistências em série, dos resistores em série, é que eles vão ser percorridos pela mesma corrente, tá, pessoal? Então, aqui, eu vou ter a mesma corrente percorrendo cada resistor, tá certo? Que eu chamo corrente de... Seria a corrente que passa pelo gerador. E cada resistor desse aqui, ele vai contribuir com uma queda de potencial. Então, o resistor 1, ele vai ter essa queda de potencial U1. Resistor 2, ele vai ter essa queda aqui. O resistor 3, essa queda, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, o que eu vou ter, pessoal? A minha queda total do meu circuito aqui inteiro, tá certo? A minha queda total de potencial do meu circuito, ele vai ser dado pela soma das quedas de potencial em cada resistor. Aqui no meu caso seria o quê? Eu teria aqui o U. O U seria a soma desses daqui, ó, né? Então, ele seria igual a essa soma aqui. Tá bom, pessoal? Então, num circuito em série, a minha DDP total, a minha queda de minha voltagem, a minha queda de potencial total, a minha diferença de potencial total vai ser igual à soma das diferenças de potencial em cada resistor. Daí, pessoal, eu vou ter que a resistência, aqui eu estou chamando de RT, mas eu poderia colocar REC, né, de resistência equivalente. A resistência equivalente vezes a corrente vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente, mais a resistência 2 vezes a corrente, mais a resistência 3 vezes a corrente. Mais, né, aqui reticências, mais até a enésima resistência vezes a corrente. Daí, pessoal, como característica da associação em série, característica de serem percorridos pela mesma corrente. Então, aqui eu vou poder botar o I em evidência, eu corto com esse I aqui, tá certo? Então, a resistência equivalente numa associação em série é dado por essa expressão aqui, né? Vai ser a soma das resistências dos resistores, tá certo? E eu tenho esse caso em particular. Esse caso em particular é quando os resistores forem iguais. E aí eu vou somar R mais R mais R mais N R's, então eu vou ter que a resistência equivalente vai ser N vezes R, tá certo? Então, onde N seria o número de resistores. É um caso particular. Então, aqui eu vou ter associação em paralelo. A associação em paralelo, ao contrário da associação em série, eu vou ter que os resistores eles vão estar submetidos a uma mesma DDP.
Então, a DDP de R1 vai ser igual a DDP de R2, que vai ser igual a DDP de R3. Só que essa corrente aqui, ela vai, no caso aqui, se trifurcar, né? Então, ela vai se dividir em três. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter que o I vai ser igual à somatória dessas correntes. No caso do meu exemplo, o I vai ser igual ao I1 mais o I2 mais o I3. Nesse meu caso aqui. Tá certo, pessoal? E a minha DDP vai ser igual. Como a corrente vai ser essa soma, e eu posso colocar cada corrente em função do quê? Primeira lei de Ohm, né? Eu posso colocar cada corrente função da DDP, que vai ser igual para todos, dividido pela resistência individual. Certo, pessoal? Aí daí eu vou ter isso aqui, né? E cada DDP dividido por R1 vai ser o que? Vai ser a minha corrente que vai passar em cada resistor. Certo, pessoal? E assim sucessivamente. E aí, no caso da minha DDP total, da minha corrente total, eu vou ter que vai ser igual a meu I, né? Vai ser igual a DDP dividido pela resistência total, o equivalente. Daí, eu descolo essa fórmula aqui, que vai ser a minha forma de calcular a resistência equivalente num circuito com resistores em paralelo. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ter o que, pessoal? Eu ia ter isso aqui, ó, né? U sobre RT. E aí, o que ia acontecer? Eu ia tirar o U em evidência aqui, ia cortar com esse U e ia me gerar essa fórmula aqui. Tá? Ou seja, o inverso da resistência equivalente num circuito em paralelo vai ser igual ao soma dos inversos das resistências individuais. Tá certo, pessoal? No caso de nós termos resistores iguais, todos iguais, eu vou ter essa fórmula aqui. Isso aqui é um caso particular. Eu vou pegar a resistência deles e dividir por N. Ou seja, se aqui fosse, por exemplo, 6 ohms, 6 ohms e 6 ohms, eu ia dividir por 3 e ia dar o quê? Que a resistência equivalente ia ser 2 ohms. Tá certo? E eu ainda tenho esse caso particular aqui, ó. Esse caso particular em que eu tenho dois, que é muito útil, né? Quando eu tenho um circuito com apenas 2 resistores, né? Um circuito dessa forma aqui, ó. Tá? Um circuito dessa forma. E aí, o que vai acontecer? Eu vou usar essa fórmula, mas quando eu for desenvolver ela, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesse resultado, que a resistência equivalente ou resistência total é o produto delas dividido pela soma. Tá bom, pessoal? É bom saber essa fórmula, porque para ser, às vezes, mais rápido na resolução de algumas questões mais simples. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem aqui associação em paralelo. Tá? E agora, a gente vai fazer uma questãozinha. Né? Resistor, que é dos exercícios de fixação, eu procurei uma questão só com associação em série, nesse capítulo. Mas eu não encontrei nenhuma questão só de associação em série. Aí eu disse, não, quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa daqui, que ela tem associação em série. Na verdade, ela tem associações mistas, né? Tem essa primeira aqui. Essa primeira é uma associação só em paralelo. Aqui eu tenho uma associação mista. Aqui eu tenho mista também, aqui mista, tá? Ele quer saber o quê, pessoal? Vamos lá. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão, o AB. Observe os esquemas abaixo aqui, né? Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Pessoal, pela primeira lei de Ohm, eu vou ter que a DDP vai ser igual ao quê? A resistência equivalente vezes a corrente. Ele está perguntando
qual a corrente elétrica, qual desses circuitos eu vou ter a menor corrente elétrica. E aí, eu vou ter o quê? Dessa primeira lei de Ohm, eu vou ter que a intensidade da corrente elétrica vai ser a DDP geral dividido pela resistência equivalente. Ou seja, pessoal, para responder essa pergunta aqui, qual o circuito que tem a menor intensidade de corrente elétrica, eu posso respondê-la de uma outra forma. Qual vai ser o circuito que vai ter o quê? A maior resistência equivalente. Tá certo? Vamos lá. O circuito que vai ter a menor intensidade de corrente elétrica vai ser aquele que eu vou ter a maior resistência equivalente. Tá bom? Ou seja, o meu problema é calcular agora, calcular quem tem a maior resistência equivalente. Quem tiver a maior resistência equivalente vai ser percorrido pela menor corrente elétrica, tá? Então, o problema fica assim. Pela primeira lei de Ohm, foi o que eu falei para vocês, né? Que eu vou ter U igual a RI, I vai ser a DDP dividido pela resistência equivalente. Logo, quanto maior a resistência equivalente, menor será a corrente. Aqui, meu circuito 1, eu tenho todos os resistores em paralelo. São todos em paralelo e com detalhes, são todos iguais, tá? E aí eu vou para aquela fórmula simplificada, R dividido por N. Então vai ser R sobre 4, beleza? Então aqui, tranquilo. Vamos para o segundo circuito. Segundo circuito, quando eu trabalho com circuitos mistos, na verdade eu vou trabalhando nos circuitos até simplificá-los, né? Então, o que eu vou fazer inicialmente nesse caso? Eu vou somar esses que estão em série aqui, ó. Então aqui fica R mais R, 2R. R mais R, 2R. R mais R, 2R. Daí, eu vou ter o quê, pessoal? Eu transformei esse circuito aqui num circuito equivalente mais simples, onde eu tenho o quê? 3 resistores iguais, certo? Em paralelo. Então, eu tenho que a resistência equivalente no meu circuito 2 vai ser 2R dividido por 3. Tá bom, pessoal? Então, aqui já tenho calculado resistência equivalente 2, certo? 2R sobre 3. Vamos para o nosso circuito 3. O nosso circuito 3 também é um circuito misto. Mas, diferente desse aqui, para eu começar, eu vou primeiro calcular, eu vou transformar esse circuito nesse aqui equivalente. Então, eu vou trabalhar com esses dois que estão em paralelo. Esses dois que estão em paralelo, a resistência equivalente entre esses dois vai dar o quê, pessoal? R dividido para 2. Conforme a gente falou, que é o caso particular. Tá certo? Então, vai ser R sobre 2. E aí, eu vou ter esse circuito equivalente, né? R sobre 2 e o R. Eu vou ter um circuito equivalente que vai estar em série. Aí é só somar, né? R sobre 2. Caramba, aí eu estraguei aqui. Né? Então, é R sobre 2. Estava tudo tão bacana. Eu acho que eu copiei daqui, joguei para cá e esqueci de ajeitar aqui. Né? Então, fica R sobre 2 mais R. E aqui, eu vou ter como resultado 2 vezes R, né? Mais 1 vai ficar 3R sobre 2. Tá? Quando eu mandar para vocês, eu vou mandar corrigido. Então, beleza. Calculei aqui o meu REC 3. E agora falta o meu REC 4. Meu REC 4, eu vou trabalhar com esses resistores daqui, eu vou somar, eles estão em série, vai dar 3R. Com esses de baixo, eu vou somar, vai dar 2R. E aí eu vou fazer aquela regra que eu falei, aquela particularidade, quando eu tenho 2 resistores em paralelo. É o produto em cima dividido pela soma. Então, aqui eu vou ter... Eu teria 6R ao quadrado sobre 5R. Eu cortaria o R quadrado com R, vai dar 6R sobre 5. Beleza? Aí, pessoal, surgiu só um probleminha agora. Que eu ia comparar as minhas resistências dessa forma aqui. Para comparar essas grandezas, eu tenho que ter o mesmo denominador, né?
Só que a minha resistência 3 não deu 4R sobre 3. Deu 2R. Opa, 3R sobre 3. Sobre 2, perdão. Tá? Então, para eu comparar essas grandezas, eu tenho que o quê? Botar elas no mesmo denominador. No meu caso aqui, tinha dado 60, né? Continua 60? Continua 60. Então, 60 por 4 dá 15. 15 vezes R, 15R. 60 por 3 dá 20 vezes 2, vai dar 40R. Aqui no meu caso, fica 60 dividido para 2, vai dar 30. Vezes 3, vai dar 90. Tá? Então, aqui dá 90R. Né? 60 por 2 dá 30, vezes 3 vai dar 90R. E aqui 60 por 5 vai dar 12, né? 12 vezes 6, 72R. Então, pessoal, só que acabou que pelo menos a minha resposta não deu problema. Por que não deu problema? Porque eu vou olhar aqui os numeradores e vou ver que aqui tinha dado 80R, mas agora deu 90R. Então, o meu R, minha resistência equivalente 3 continuou sendo maior. Tá bom, pessoal? Não alterou minha resposta, mas aqui houve esse probleminha aqui. Beleza, pessoal? Bacana essa questão aí. Eu vou dar corrigida aqui no REC 3, bem aqui, bem aqui. Quando eu for mandar para vocês, já vou mandar corrigida. Beleza? Então, é uma questão boa que a gente teve que fazer várias resistências equivalentes, né? E aí eu acho que fica bem bacana aí para todo mundo manjar, isso é legal, tá? Tem aqui uma outra questão. Exercícios de fixação, né? 3 resistores ômicos, R1, 2 ohms, R2, 4 ohms, R3, 4 ohms, estão associados em paralelo. Quando ligados a um gerador ideal, a corrente elétrica total no circuito é igual a 12 amperes. A corrente elétrica e a diferença de potencial elétrico no resistor 1 são iguais a... Pessoal, aqui no caso, eu vou ter que construir esse meu circuito, né? Esse meu circuito vai ser um circuito assim, ó. E aqui eu tenho uma resistência, eles estão tudo em paralelo, né? Aqui eu tenho 2 ohms. Aqui eu tenho 4 ohms. E aqui eu tenho 4 ohms. Tá, pessoal? E aqui eu tenho 12... Não tenho a voltagem. Isso diz que a corrente elétrica total é 12 amperes, né? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a resistência equivalente, porque achando a resistência equivalente, eu uso o quê? A primeira lei de Ohm e multiplico por essa corrente elétrica. E aí eu encontro quem? A DDP, certo? Então, pessoal, eu tenho aqui, desenhei o circuito equivalente, o circuito que ele está me descrevendo em palavras, né? 3 resistores em paralelo, e aí eu estou desenvolvendo o raciocínio aqui. O raciocínio é esse aqui, né? Vou trabalhar nesses resistores em paralelo para encontrar resistência equivalente, e aí, com a corrente que ele diz, que vai ser percorrida, eu encontro a DDP. E aí, ele vai querer a diferença de potencial no resistor 1. Pessoal, só lembrando que aqui eu vou ter o quê? Que a DDP no resistor 2 vai ser a mesma do resistor 1, vai ser a mesma DDP no resistor 2, no resistor 3. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Tá bom, pessoal? A corrente é que vai ser diferente, né? A corrente eu vou calcular como? Dividindo a DDP que eu encontrar pela resistência. Esquematicamente é isso aqui, tá? Eu só não desenhei praticamente aqui a DDP, né? Mas posso colocar aqui assim. Representação da DDP, U, né? E aí eu tenho aqui a minha corrente elétrica, né?
E aqui eu tenho aí aqui eu tenho I2, né? E aqui eu tenho a I3, certo, pessoal? E aí, o que eu tenho que fazer? Calcular a resistência equivalente nesse circuito. Como é que eu faço? O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências. Então, aqui, olha, R1, aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho R3. Quando eu fizer isso aí, pessoal, eu vou encontrar como denominador 4, eu vou dividir 4 por 2, mas também eu posso fazer assim, pessoal, olha, aqui essas duas são iguais, eu posso só dividir por 2, né? Façam aí com calma. Eu posso fazer de duas maneiras. Só que a minha resistência equivalente deu 1 ohm, tá, pessoal? Então, basta fazer esse cálculo aqui, né? Tirar o denominador, o MMC, né? O MMC é 4. Aí 4 por 2, 2. 4 por 4, 1. E 4 por 4, 1. E aí eu vou ter o que, pessoal? 4 sobre 4. Que vai dar isso aqui. 1 ohm, tá? Para quem estava em dúvida, está aí resolvido. Pela primeira lei de Ohm, vamos ter isso aqui, né? Que a DDP aí vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Esse Izão aqui, eu coloquei I grande para ressaltar que é corrente elétrica, para ficar mais, né, mais bacana aí. Esse I aqui é esse I aqui, tá, pessoal? Tá bom? Então, eu vou ter 1 ohm vezes 12, que é a corrente que ele fala, né? É dado aqui na questão, a corrente é 12 amperes. Então, eu vou ter o quê? 12 volts, certo? 12 volts vai ser a DDP que vai estar, como os três estão em paralelo, eu vou ter 12 volts com esse R1, eu vou ter 12 volts para cá e 12 volts para cá. A única diferença vai ser as correntes. Para a corrente 1, eu vou pegar a DDP de 12 volts e dividir pela resistência 1. Vai dar 6 amperes. Se eu quisesse fazer, aí já está respondida a minha questão, né? Eu vou ter que vai ser 12 volts e, opa, 12 volts e 6 amperes, né? Já estaria respondendo minha questão. Mas se eu quiser calcular I2, é só eu pegar o quê? A DDP, que é 12, e dividir por 4. E aí eu vou ter o quê? 3 amperes. Pessoal, I3 vai ser igual a quem? Vai ser igual a I2, porque é a mesma DDP, a mesma resistência, o mesmo valor de resistência. Então, eu vou ter que aqui é 3 amperes. Tá certo, pessoal? Notem que se eu somar I1 com I2 com I3, vai ser 6 mais 3 mais 3. Eu vou ter 12, olha aí. Eu vou ter 12 amperes, que vai ser o valor da minha corrente total. Então, I, que é igual a 12 amperes, vai ser igual ao I1, ao I2 e ao I3 somados. Beleza, pessoal? Então, só estou aproveitando a questão para falar mais alguma coisa aí, para ilustrar mais, para melhorar a nossa sexta-feira, né? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma questão aqui. Um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistências elétricas, montou uma associação de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, prendeu 5 resistores de 1000 ohms com fita adesiva e isolante, conectando as extremidades desses resistores a 2 clipes de papel, idênticos de resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, conectou um resistor de 200 ohms a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado, né? O valor do resistor equivalente medido pelos pontos A e B será... Pessoal, o que está acontecendo? O cara colocou resistores dessa forma. Aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro resistor. E aqui eu tenho 5 em paralelo. Tá certo? Então, se você vislumbrar isso, a questão fica bem simples. Ah, isso aqui é exercício de fixação, tá? Aqui está escrito onde é que está na apostila e a página, tudinho. Beleza? Referência. Vamos lá. Aí aqui eu fiz aqui o circuito, né? Aqui eu tenho o polo A e o polo B aqui, né?
certo? Exatamente, A e B. Esquematicamente, eu tenho isso aqui, ó. Essa figura aqui, onde eu tenho o clipe de papel segurando as resistências, eu tenho mais essas duas resistências aqui, eu vou ter esquematicamente dessa forma o meu circuito. Eu tenho 5 resistores em paralelo e eu tenho aqui esses dois em série. Então, esse em série está em série com todo esse conjunto aqui, que está em série com esse maluco aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que transformar esses que estão em paralelo, eu vou fazer uma resistência equivalente, primeiramente, só em relação a esses daqui. Então, eu tenho 5, eu vou dividir 5 resistores iguais em paralelo. Vou usar o quê? Aquela fórmula, né? Resistência equivalente, no caso eu chamei R', vai ser o quê, pessoal? Tira aqui. Vai ser a resistência dividido por 5. Tá? 5 resistências iguais em paralelo. Então, para eu tirar a resistência equivalente só desse pedacinho, eu vou dividir R por 5. Tá certo? E aí eu vou obter quem? 200 ohms. Certo? E aí, pessoal, o meu circuito vai ficar equivalente a esse aqui, ó. Eu vou ter, então, entre A e B, eu vou ter o quê? Eu vou ter esses dois aqui que já existiam, 200 ohms e 200 ohms, e eu vou ter esse circuito aqui em paralelo, que eu vou transformar eles numa resistência equivalente, que vai produzir o mesmo efeito que esses 5 aqui fariam. E aí eu vou ter 200 ohms, 200 ohms e 200 ohms. Eles estão em série. Então, eu vou ter 200 mais 200 mais 200. Eu vou ter o quê? 600 ohms. Então, aqui eu tenho a minha resistência equivalente. Certo, pessoal? Então, primeiramente, eu simplifiquei o meu circuito. Eu transformei esses que estavam em paralelos numa resistência equivalente, para eu poder ter 3 aqui, ó, em série. E aí eu só faço somar. Beleza, pessoal? Então, eu tenho que a minha resistência equivalente vai ser 600 ohms, né? Aqui a letra B de bola. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha aí, já ainda é dos exercícios de fixação. Eu espero que na semana que vem a gente faça muito mais questões desse capítulo. É um capítulo importantíssimo, é o capítulo de circuitos. E a gente vai também... Tem muita teoria que ainda está faltando, e eu vou fazendo assim. Vou jogando a teoria e fazendo questão. Jogando a teoria e fazendo questão. Por exemplo, hoje a gente não vai ver ponte de Wheatstone. A gente, quando for ver ponte de Wheatstone, a gente vai colocar a teoria e fazer uma sequência de questão, como a gente está fazendo hoje aqui. Tá? Então, vamos lá. Considere... e aqui a gente já vai falar de curto-circuito também hoje, tá? Tá lá um pouquinho para frente, a última questão. Considere 3 resistores, R1, 12 ohms, né? R2, 6 ohms e R3, 4 ohms, associados conforme as figuras abaixo. Então, na minha primeira associação, eles estão todos em série. E na minha segunda associação, eles estão todos em paralelo. Ele quer saber a razão entre a resistência equivalente da associação 1 e a da associação 2, pessoal. Ou seja, ele quer que calcule a resistência equivalente desse aqui, que aí você já sabe, né? Que a resistência equivalente 1 vai ser a soma, né? De R1 mais R2 mais R3. E para fazer esse aqui, eu vou usar a regra geral. O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências. E R3. Beleza? Resolvendo isso, é só dividir um pelo outro que você vai encontrar a razão. Tá? E aqui eu deixei tudo bonitinho para vocês, né? A soma, beleza? Vocês devem dizer, pô, o professor ele escreve, mas depois no slide, depois dele já está tudo escrito. Mas é para a gente tentar, à distância, desenvolver um raciocínio, né? Não sei se está dando certo, mas eu desconfio que esteja, tá? Então, vamos lá.
eu tenho aqui, como eu falei para vocês, o cálculo da resistência equivalente dessa figura aqui, dessa associação. E aqui eu tenho o dessa segunda associação. E aí é só desenvolver na matemática, eu vou encontrar para o REC1 22 ohms, né? Que eu vou somar todos eles, e aqui eu vou encontrar 2 ohms. E aí, para fazer a razão, né? Pessoal, eu estou pulando a conta porque vocês vão poder olhar com mais calma, né? Para mim, o mais importante é desenvolver esse raciocínio aqui. E aí, a razão vai ser 22 dividido por 2, vai dar 11, né? E aí, eu vou ter letra E, né? Beleza? E aí, mais uma questão bem simples mesmo de aplicação. Caramba, eu pensei que já fosse do curto-circuito, mas não é. Um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si, ligados em série com o terceiro resistor, e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual a resistência de cada resistor em quiloohms? Vocês lendo isso aí, é aquela questão clássica de ler e tentar fazer o circuito. E então, aqui está o circuito. Tenho 3 resistências, né, iguais. Elas vão estar o quê? 2 em paralelo e uma em série. Cuidado na leitura para poder ler e entender que graficamente é isso aqui, tá? Então, dessa leitura aqui, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor. Então, pessoal, a interpretação dessa conversa é isso aqui. Essa resistência aqui e essas duas bem aqui. Vou tirar a resistência equivalente dessas duas aqui. É o número de resistores dividido por 2. Então, fica R2. E aí, desse daqui eu vou ter o quê? A soma, né? Então, eu estou com os 2 em série, a soma deles vai ficar 3R sobre 2. Beleza? E aí, pela primeira lei de Ohm, eu posso fazer que a DDP vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Ele fala, né, que a DDP desse bicho aqui, ele fala que a DDP vai ser 12 volts. E ele fala que a corrente que passa pelo gerador vai ser de 5 miliamperes, né? E aí é só substituir na fórmula. 5 miliamperes eu coloco que é 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Aqui eu tenho 12 volts e aqui eu tenho a minha resistência equivalente, 3R sobre 2. Fazendo essa contarada, eu tenho que a minha resistência vai ser 1,6 quiloohms, tá, pessoal? Eu acho que é questão bem tranquila para vocês desenrolarem aí, tá? E aqui eu tenho mais uma teoria do curto-circuito. Eu estou cabreiro de que eu acho que vai cair, tá, pessoal? E aí, caindo... Não, tem 7 minutos aqui. Eu acho que é capaz de dar. Curto-circuito, pessoal. Quando ligamos 2 pontos diferentes de um circuito por um fio com resistência desprezível, podemos falar que há entre eles um curto-circuito. Isso ocorre pois ambos os pontos passam a ter o mesmo potencial e toda a corrente tende a passar por esse fio, sem resistência. Quando isso ocorre, podemos tirar o resistor da associação, visto que não haverá corrente atravessando ele. Na figura abaixo, podemos observar um circuito em que X e Y foram interligados por um fio de resistência desprezível. Pessoal, eu tenho esse meu circuito aqui. O que aconteceu? Eu botei aqui, é como se eu tivesse água passando aqui. Se a água chegar aqui e tiver uma resistência, ela vai dar esse bypass, né? Na verdade, por aqui, né? O que vai acontecer? Ela vai passar e vai pegar esse caminho mais fácil. Então, o curto-circuito é isso, pessoal. O que é? O curto-circuito é eu dar um caminho mais fácil. Um caminho mais fácil, e a gente pode dizer que isso aqui é um bypass, tá? Ou seja, a corrente que passaria por aqui, ela não vai passar pelo R2. Ela vai chegar bem aqui e vai passar por esse caminho que está mais fácil, porque esse fio tem uma resistência zero, na verdade, uma resistência desprezível, tá certo? Então, é como se eu tivesse esse circuito aqui do lado, tá certo? É como se não houvesse o R2 está para fora, tá? É como se esse circuito, esse ponto fosse igual a esse ponto, e a corrente passa adiante, bacana. E aí, nesse meu circuito, para eu calcular a resistência equivalente, eu vou somar quem? Eu vou somar R1 com R3 com R4. O R2 não vai fazer parte, beleza? Então, curto-circuito é isso aí. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, tem essa questão de curto-circuito, onde eu tenho aqui
esse circuito que é 12 volts de voltagem, e eu tenho esses três resistores. Prestem atenção que numa situação normal, eu tenho uma corrente, né? Uma corrente circulando no meu circuito aqui, certo? Porém, o que o cara fez? O aluno fez o quê? Ele botou um amperímetro ligado em paralelo, tá certo? Ele não ligou como deveria ligar, o amperímetro em série, certo? De repente, ele devia ter ligado o amperímetro em série. Ele ligou o amperímetro em paralelo ao R2. O que está acontecendo com essa corrente, pessoal? Essa corrente vem por aqui, passa por R1, né? Chega aqui. O que ele vai fazer? Ele vai seguir em frente? Não. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo, pessoal? Então, a lógica é bem simples assim mesmo. E vai fazer isso, ó. Olha aqui em vermelho, eu estou fazendo o caminho da corrente elétrica. Então, pessoal, essa é uma questão que você vai interpretar e vai saber o quê? Que eu estou tendo um bypass aqui, eu estou tendo um curto-circuito, beleza? Então, quando eu for calcular, basicamente o meu circuito vai se tornar isso aqui, né? R1 aqui, o R2 aqui e volta. Então, quando eu analisar o meu circuito, eu vou analisar isso aqui, né? Essa corrente, R1 e R2. Tá, pessoal? Beleza? Então, eu acho que aí deu para entender, né? Que o que é o curto-circuito? É quando eu vou bypassar, eu vou fazer uma ponte, né? Então, o que acontece? Não vai passar nada aqui, vai passar por aqui por cima. Beleza? E aqui eu fiz o circuito, né, de forma acostumada aqui, esquemática, acostumada não, esquemática, deu trabalho fazer isso aqui. Então, não vou avacalhar com o meu trabalho. Pessoal, esse aqui é o circuito, como foi colocado o amperímetro, mas, na prática, esse circuito equivale, isso aqui é um sinal de equivalência, ao amperímetro está bem aqui. Então, é como se eu não tivesse esse circuito aqui. Quer dizer, esse circuito aqui equivale a esse, onde eu tenho essa resistência 1 e essa resistência 3. E aqui eu tenho 10 ohms, 10 ohms, a resistência equivalente. Será que eu fiz isso? Não acredito que eu fiz isso. Ah, tá. Meu erro, menos mal. Meu erro foi isso aqui. Aqui é 30 ohms, tá? Então, eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Então, aqui é 30 ohms, eu vou consertar. Graças a Deus, na conta eu fiz certinho. 10 mais 30, 40 ohms. Pela primeira lei de Ohm, né? Eu vou ter que U vai ser igual, a DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. E aí, a minha DDP é 12 volts e a minha resistência equivalente eu calculei, 40 ohms. Vezes I, né? Que é o que eu quero calcular. E aí eu vou ter 12 dividido para 40, aí eu vou ter minha corrente elétrica I vai ser igual a 0,3 amperes. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para esquematizar legal essa parte de curto-circuito. Na próxima aula, eu quero manter essa teoria, exercício. Teoria, exercício. E a gente vai avançando a parte de física. Esse capítulo 2 é muito importante. Eu acho que é o que mais cai. Beleza? E aí, deixa a frase, né? Desistir é uma solução permanente para um problema temporário. Pense nisso. Programação da semana que vem, se Deus quiser, vai ocorrer tudo conforme a programação. Aqui eu coloquei só disciplina matemática, física, é patenteado isso aqui, eu vou tirar. E o assunto vai ser isso aqui, exercício de números complexos. E aí eu expandi, tá, pessoal? Então, é isso aí, a mensagem que eu queria dar para vocês. Ele não vai precisar do segundo tempo, graças a Deus. Né? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Eu acho que ficou bem claro e ficou legal. Tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Boa noite. professor. Valeu. Boa noite, professor. Pessoal, uma dúvida. Vocês escutaram o que eu estava falando?